Então, caros alunos, dando continuidade à aula, vamos agora refletir então o que significou essa revolução maquiavelista em seus termos mais precisos. Vamos esmiuçar um pouco isso, mostrando 4 pontos que vai refletir essa noção da revolução de Maquiavel na política. A primeira que eu quero ressaltar com vocês é que a Maquiavel não admite nenhum fundamento anterior à política, nenhum fundamento nem teológico, nem Deus, nem a natureza, nem a razão, nem a ética consegue fundamentar a política. O que ele quer dizer? Que todas as cidades e o príncipe estava originariamente dividida em 2 polos, e que são opostos, são antagônicos, são polos diferentes. De um lado você tem aquele que comanda e precisa a todo custo comandar a cidade, e do outro lado você tem um polo oposto dos cidadãos que não desejam ser oprimidos nem comandados. Então a cidade, de certa forma, ela evidencia esse contraste, essa divisão entre a sua comunidade. Então a cidade não nasce da homogeneidade, de uma vontade divina, de uma ordem natural, de uma razão, de um telos que vai, de certa forma, canalizar essa cidade, fazer com que ela constitua enquanto cidade. Na verdade, para Maquiavel, o que vai fazer com que a cidade permaneça como cidade, o que evidencia ela, de certa forma, como cidade, não é essa homogeneidade, essa vontade divina. A cidade ela é tecida por lutas internas, que vai obrigar de certa forma, é uma obrigação que vai instituir a cidade, vão ser 2 polos distintos. De um lado, o polo superior, que vai ter que lutar por essa identidade, por essa unificação, já que a Florença, como as outras cidades, são todas a Itália, ainda não é a Itália como nós conhecemos, é uma cidade toda, digamos, separada em pequenas cidades-estados, e cada um tem a sua autonomia. Então você não tem uma identidade, uma unificação enquanto cidade, que depois vai se tornar Itália mais à frente. Então você tem esse polo político, é o polo político para Maquiavel, que vai dar, de certa forma, essa conotação de identidade, de homogeneidade. Então, procurar essa homogeneidade num princípio de uma vontade divina, como a Idade Média fazia, ao corroborar suas teses, Tomás de Aquino, etc., Santo Agostinho, na relação cidade terrestre e cidade divina. Maquiavel não, ele vai mostrar que na cidade onde se dá, no reino político, sobretudo, que nascem as lutas políticas. Então não tem como eu buscar uma identidade, uma unidade para a cidade, baseado nesses princípios divinos ou mesmo numa razão. Então é próprio da cidade essas divisões sociais, é próprio dela esses conflitos. E só para a gente aprofundar essa questão e essa crítica que Maquiavel faz aos seus predecessores, é que ele vai até elogiar o filho do Papa, Alexandre, que foi um dos momentos que Roma se encontra muito, digamos, vilipendiada. Roma se encontra assim, o papado se encontra em grandes crises, sobretudo de corrupção. Ele vai elogiar o filho do Papa, o Alexandre Borgia. Por que Maquiavel elogia esse Alexandre Borgia? Num dado momento, como ele era o que dominava a cidade de Romanha, e ela estava, de certa forma, a ponto de sofrer uma revolta muito grande, o que ele faz? Ele mata um dos seus funcionários, ele pega um bode expiatório, mata um dos seus funcionários, Alexandre Borgia, em praça pública, parte ele ao meio. E por que ele faz isso? De certa forma, causar uma paz, uma pacificação, porque ele sabia que poderia gerar uma crise, e essa crise gerar uma guerra civil muito grande, e, de certa forma, gerar muito desgaste para a cidade, perca de unidade. Então, ele é mesmo responsável pela crise, o Alexandre Borgia. Ele mata para evitar uma crise maior, uma guerra civil, um funcionário público dele, para pacificar a cidade, mas a crise foi ele mesmo que causou. E Maquiavel vai elogiá-lo por isso. Por que Maquiavel vai elogiar? Naquela ideia de que os fins justificam os meios, a pergunta que se faz será que não seria melhor matar e não deixar uma guerra civil gerar uma crise maior? Ou não matá-lo e deixar uma crise civil instaurar e derramar muito mais sangue? Então, por isso que Maquiavel, de certa forma, ele está fazendo uma leitura da realidade. Por isso que O Príncipe é um livro de manual dos políticos.
E se qualquer relação que nós temos com a nossa política, ou mesmo com os fatos históricos que nós temos aí, das estratégias políticas, não é mera coincidência. É Maquiavel dizendo da realidade da nossa política. Por isso que o que eu coloquei aqui para vocês, que é essa imagem de Clístenes aqui na Ágora, é totalmente o oposto que Maquiavel pensa da política. No próximo ponto a gente vai aprofundar mais essa questão, mas o que eu gostaria de que vocês guardassem também, um segundo ponto, é que Maquiavel não aceita essa ideia de que a boa comunidade política deve necessariamente ser construída para o bem comum e da justiça. Então, o ponto de partida de Maquiavel é que a sociedade ela é originariamente dividida e jamais pode ser vista como uma comunidade homogênea, indivisa, e que de certa forma vai zelar pelo bem maior, como era a relação entre a ética e a política aristotélica, em que tanto no âmbito privado o bem deveria ser satisfeito, ser buscado como fim último, a felicidade, como no âmbito público, na política, como a arte maior para Aristóteles, né, a que dá de certa forma o acabamento da relação humana, como busca de um bem para todos. O que Maquiavel vai dizer? Que isso é uma máscara, e que as máscaras recobrem a realidade social, e os políticos fazem isso para enganar, para oprimir, para comandar o povo. Então, em nome de um bem maior, eu posso usar de todas essas, digamos, essas façanhas da política para manter, de certa forma, uma coesão aí na comunidade. Então, a finalidade política não é, como diziam os pensadores gregos romanos, a justiça e o bem. O verdadeiro príncipe é aquele que sabe tomar e conservar o poder. Para isso, jamais ele deve aliar os grandes, mas ele deve se aliar ao povo, porque ele pode se aliar a bajuladores, e esses bajuladores, no momento oportuno, pode traí-lo. Lembra do irmão do Napoleão Bonaparte? O que Napoleão Bonaparte faz? Ele não joga ele lá para a Espanha e não deixa ele junto dele, porque os grandes podem, na ânsia pelo poder, te trair. Então a política não é a lógica racional da justiça e da ética, mas é a lógica da força transformada em lógica de poder e da lei. Então isso é o foco de Maquiavel. É por isso que, de certa forma, ele causa uma certa estranheza em nós, porque a gente tem muito aquele ideal grego, né, do bem e da justiça, e na verdade Maquiavel está mostrando de forma nua e crua como são as relações humanas na dimensão da política. E isso é muito interessante, isso é muito moderno. Ele está fazendo uma separação muito grande entre ética e política. Porque não dá mais para você fazer aquela relação de mão dupla, de uma via de mão dupla entre a ética e a política que Aristóteles e toda a antiguidade pensava. Então, como tá aqui o busto do Sérgio Borja, o que ele fez, que eu falei para vocês? Ele não matou um funcionário em nome de uma própria crise que ele causou para evitar uma guerra maior. Isso você percebe a finura da leitura da obra do Príncipe de Maquiavel, como que ele vai destrinchar a natureza humana, ou seja, a condição humana, melhor falando, na modernidade. E um terceiro ponto que eu gostaria de ressaltar nessa leitura do Príncipe é que o príncipe maquiaveliano ele não pode ser aquela figura que era muito presente na Idade Média, que é aquele portador das virtudes cristãs. Das virtudes morais, sobretudo das virtudes cardeais, como eu coloquei aqui de lado para vocês, a prudência, a fortaleza, a temperança, a justiça, que são virtudes cardeais da tradição cristã. Para Maquiavel, o príncipe ele tem que ter uma virtude, mas não essas virtudes. A gente vai aprofundar mais a virtude e a fortuna, que são dois temas interessantes nas últimas aulas. Mas já adiantando algumas coisas, para Maquiavel, o príncipe, referente às qualidades do dirigente, ele tem que tomar e manter o poder. Então ele vai dizer assim, que ele pode usar da mentira, da astúcia, da força, já que o ideal maior seria manter o poder, então ele pode usar disso. Ele vai dizer assim, um dos seus adágios que eu gosto muito, que mais vale ser temido do que ser amado. O ideal é que a gente conseguisse os dois, ser temido e ser amado. Mas como é muito difícil usar sempre da ternura e do vigor, Maquiavel vai dizer assim, entre ser temido e ser amado, eu prefiro ser temido. Por que eu prefiro ser temido? Porque os laços que, de certa forma, que une pelo amor, são laços muito frouxos, são laços tênues. Quem ama pode trair, agora quem teme não.
quem teme, os laços que unem os homens pela questão do temor é mais forte. Mas a gente tem que saber dosar essa questão do ser temido e ser amado. Por que a gente tem que dosar isso? Porque se você não pode ser odiado, porque se você chegar a ser odiado, o seu reino pode se incorrer num grande perigo. Porque se a gente for pegar até mesmo em termos de reflexão pragmática e percebermos assim ao longo da história, até antes de Maquiavel e depois, assim, os príncipes ou os mesmos governantes que fizeram essa opção por ser odiado, eles incorreram em grandes problemas. Você pode pegar aí, por exemplo, a questão da França do século XVIII, a Revolução Francesa, o rei Luís com sua esposa Maria Antonieta no Palácio de Versalhes. Eles não foram decapitados. Por que eles foram decapitados? Chegaram a um momento em que a população passando fome, catando migalhas nas ruas de Paris, chegou ao ódio, chegou digamos, a uma questão muito forte. O mesmo aconteceu na Inglaterra, quando eles foram decapitados na Revolução Inglesa, o rei e sua corte. Então você tem assim momentos em que você tem que usar até da política do pão e circo para Maquiavel. Você tem que, de certa forma, para apaziguar os ânimos, para, digamos, passar a lábia no povo. Você pode usar da política do pão e circo, é até bom para você não ser tão odiado. Então você percebe o tanto que Maquiavel vai costurando as ideias no livro do Príncipe, vai de certa forma dando regras, dando, digamos, caminhos, apontando saídas para vários momentos em que a política pode, de certa forma, incorrer em alguns perigos. É muito interessante essa prescrição que Maquiavel dá. Então, mais vale ser temido do que ser amado. Quem ama te trai. Então, é um dos adágios fortes da obra do Príncipe de Maquiavel. E o quarto ponto que eu gostaria de terminar essa aula é a apreensão que Maquiavel vai falar com relação à questão clássica. Ele vai buscar criticar Aristóteles por aquela divisão clássica, que a gente vai estudar, acho que também em sociologia, que Maquiavel não aceita aquela distinção clássica, que você tem de um lado as 4 formas privilegiadas de governar, monarquia, aristocracia e democracia, e suas formas ilegítimas ou deturpadas, que seria tirania, oligarquia e demagogia, respectivamente, como está descrito aqui, para vocês acompanharem. E não aceita essa separação política, que é totalmente aristotélica, isso, que ele vai pegar a ética para avaliar um governo. Então, ser um governo antiético, digamos, imoral, ilegítimo, é aquele que, ao invés de governar para todos, ele vai governar a partir de seus interesses particulares, em vez de governar para o bem público, ele vai voltar os interesses corruptos para si mesmo. Então, ele vai dizer que o que vai fazer com que o governo seja legítimo ou ilegítimo é a questão da liberdade. E ele é muito moderno nesse sentido, sabe por quê? Porque a liberdade, que ela não é mais uma liberdade do âmbito público, como pensava Aristóteles. Ou seja, você só existia a sua liberdade para Aristóteles no âmbito público, que é onde você ia discutir a política, discutir os reveses da política no cenário público. Aqui não, com a mudança histórica, primeiro com o cristianismo, em que a liberdade é pensada de uma forma mais pessoalizada, com Deus, com Santo Agostinho, ela é passada para dentro, digamos, internalizada, e isso chega à modernidade, sobretudo de Maquiavel, com a ideia do indivíduo. Muita coisa vai mudar nessa ideia do indivíduo e da liberdade, porque todo regime político para Maquiavel, em que o poderio de opressão e do comando dos grandes é maior do que o poder do príncipe e esmaga o povo, é ilegítimo. É o contrário de legítimo. Assim, a legitimidade ou ilegitimidade para Maquiavel depende do modo como as lutas sociais, dessa engrenagem que eu falei para vocês das lutas políticas, de como esse poder que rege a política está sendo posto a serviço ou não do povo. Então, por isso que ele vai a todo tempo dar prescrições para você tomar cuidado com os bajuladores, com seus aliados. Aí você entende por que ele vai elogiar o César Borgia, por evitar um mal maior, uma guerra maior. Ele mata um dos seus súditos. Então, essa sorte, digamos, de acontecimentos que pode cercar o seu poder, o seu reino, Maquiavel diz que você tem que ter essa perspicácia. O monarca, ele, ao conquistar essa força, conquistar esse poder, qualquer que seja o regime político, seja de república ou não, tirania, ele só é legítimo para Maquiavel
se no exercício desse poder tivesse serviço dos interesses, não dos interesses particulares, mas do interesse da sua grande maioria. Por isso que o tempo inteiro Maquiavel está fazendo essas prescrições do príncipe. E nós vamos aprofundar mais na próxima aula, sobretudo quando a gente estiver dizendo sobre essa ideia, como que Maquiavel vai pensar a questão da virtude do príncipe. Não mais uma virtude teologal, como a gente viu, quer dizer cardeal, como a gente viu no slide anterior, e não mais uma relação da virtude pensada justamente como os gregos pensavam, mas justamente uma virtude moderna. Isso vai ser tema para a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido e a gente vai tirar algumas dúvidas no fórum, alguma live que eu for fazer, porque vai ficar mais fácil a interação mais direta com vocês. Obrigado, pessoal.